Nos próximos dias, Flávio vai literalmente simular um atentado e você ficou sabendo primeiro nesse canal. Aspas, Flávio diz sem provas que Lula mandou recado para PCC e CV o executarem. Eu venho para cá indignado hoje. E é difícil conviver com esses dois sentimentos, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. É uma coisa assim, é de indignar. Não é surpresa para mim. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Bastou eu atuar contra a PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas me executarem. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil, pelo contrário. Porque eu fui ameaçado pelo presidente da República para as facções criminosas me executarem. Ele derreteu nas pesquisas e já tem menos pontos que a tarifa do Trump. E nem mesmo a turma mais bolsonarista, nas casas de apostas, acreditam que ele tem alguma chance de ganhar a eleição. Ontem ele chegou ao fundo do poço, depois de agradecer ao Trump pelas tarifas e pela ameaça ao Pix. Quase 80% das pessoas entendem que ele é um traidor. Cara, 80%. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Nos bastidores, o próprio partido dele, o PL, já admite para a CNN que a situação é bastante delicada e que vai ficar difícil nos próximos dias. Flávio é a melhor coisa que aconteceu para o Lula. Um candidato fraco, sem votos, enrolado até o pescoço com o escândalo do Banco Master. Tenho certeza que hoje o Lula doaria um órgão dele para salvar a vida do Flávio. O Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Carlos Bolsonaro, exclusivo, facção planeja matar Flávio em Minas Gerais. Essa notícia não existe, ela não existe em nenhum lugar. Na verdade é uma postagem independente num blog personalizado de um seguidor dele. Para mim tá muito na cara que vai rolar um suposto atentado em breve, um teatrinho aí. E a gente tem que falar disso todo santo dia. Agora tem que ficar repetindo, porque se tentar simular alguma coisa, vai ficar patético. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Hoje em dia, se o Flávio precisasse, eu até doaria um órgão meu para salvar a vida dele, porque realmente é a melhor coisa que aconteceu pra gente. Enfrentar o Flávio é muito bom, cara. É muito bom que ele seja o candidato da direita. Enfim, e saiu mais uma notícia graças ao Tariflávio. Tarifaço contra Brasil pode bater 37,5% com soma de investigações. E ele ainda escreveu uma carta para agradecer ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, com aspas, Deus abençoe a América antes mesmo do Brasil. O mais importante da carta é God bless America, depois o Brasil. Então, o Flávio Bolsonaro é candidato a preposto do Trump, porque primeiro fala da América e depois, se tiver tempo, bless Brasil. É uma carta de submissão, é uma carta em que ele diz respeito mútuo e mercado livre. Tem que avisar ao Flávio Bolsonaro que quem não gosta de mercado livre e quem não tem nenhum respeito a outros países é o Trump. Não está em questão. O Trump diz que o Canadá tem que ser anexado. Quer dizer, que respeito mútuo é esse? A melhor coisa que aconteceu pra gente ontem foi a divulgação dessa foto. No dia que o governo dos Estados Unidos anunciou tarifas e a taxação do Pix, Trump fez questão de deixar claro quem pariu essa ideia. E até a imprensa mais tradicional reconhece. Elogio de Trump a Flávio, na hora errada, vira atestado de traição. Portal UOL. E o próprio amigo de longa data do Flávio, Alan dos Santos, fez questão de confessar que mandou aspas, dados e documentos ao governo americano com denúncias contra meios de pagamentos do Brasil. Isso inclui o Pix, aqui na seção 301. E agora acabou a vergonha mesmo. Depois de se sentir relevante pela primeira vez na vida, Eduardo fez um vídeo agradecendo Trump, agradecendo essa situação, aspas, a mais exitosa missão de um político nos Estados Unidos. Ainda bem que está gravado. Nas fotos estão as nossas reuniões, nós todos juntos com o Paulo Figueiredo também. Eu queria agradecer aqui do público o presidente Trump. Nós conseguimos fazer dessa viagem a mais exitosa missão de um político nos Estados Unidos. Flávio é recebido no SEAS em Contagem sob vaias e xingamentos.
cara não consegue sair nas ruas sem ouvir falar do Vorcar. Mas o Lula precisa atentar contra a vida dele para ganhar a eleição. Confia. Olha, ainda em Minas Gerais, recepção do Flávio. Com Banco Master saúda Flávio Bolsonaro em BH, assinado Daniel Vorcar. O Flávio vai ganhar uma passagem pra sair desse lugar. Não vai de trem, nem de metrô, nem de avião. Vai algemado no camburão Bolsonaro, ladrão. Viva o povo de Belo Horizonte! O que mais você precisa saber hoje? Em votação que durou 1 minuto e 42 segundos, Senado aprova projeto que dificulta aborto legal em crianças vítimas de estupro. Com a ajuda de Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro, a vítima será obrigada a virar mãe e o estuprador pai. Enquanto isso, a PEC do fim da escala 6x1 continua parada no Senado. E o próprio Alcolumbre disse que não tem pressa, claro, ele não trabalha na 6x1. E que ainda tem que ver com a turma da direita e do Flávio se vai avançar com a outra PEC, que é a da 7x0. Da livre negociação. Enfim, no pior momento da campanha do Flávio até aqui, eu sei que eu repito isso, mas é que toda vez ele está no pior momento. Ele sempre chega no pior resultado nas pesquisas. Antes era 27, foi para 25, agora está em 26 nas casas de apostas, em tudo. É nesse momento que ele vai atrás do nome de peso, que com certeza vai atrair o voto daqueles que são contra a corrupção. Eduardo Cunha. Estamos aqui com o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, que aceitou o convite da 89 Maravilha para falar para você. Daqui a pouco no jornal Uai Maravilha, você vai assistir os nossos repórteres Roger Luiz e a Bruna Rezende conduzindo essa entrevista com o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Eu agradeço o espaço, o convite aqui na 89 Maravilha. Espero que gostem desse bate-papo, falando um pouco sobre o Brasil e o futuro da nossa nação e também sobre Minas Gerais. Depois ele fingiu que não aconteceu nada e até omitiu o encontro na internet. Mas com certeza o Lula está muito preocupado com a candidatura dele. E mais 2 consequências da tentativa de taxação do Pix por parte de Flávio. A primeira delas é que está avançando uma pressão para votar logo a PEC que prevê gratuidade do Pix na Constituição, uma blindagem ao Pix. Isso seria excelente. E agora o governo da China emitiu uma nota em apoio à soberania, independência e autonomia dos brasileiros. A manifestação ocorreu em Pequim e, de acordo com o Conselho do Estado chinês, o país está disposto a ampliar a cooperação que vem mantendo com o Brasil. E, pelo jeito, o plano da oposição de falir o país não vai dar certo. E a partir de amanhã, se é para sermos irresponsáveis, vamos ser irresponsáveis. Se é para quebrar o país, que quebre antes da eleição para saber quem é o responsável por isso, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Jornal O Globo. Em nova proposta de tarifaço, Trump usa dados defasados e cita ápice de desmatamento na gestão Bolsonaro. Ele usou dados do governo Bolsonaro para falar que precisa taxar o Lula. Não sei se vocês se lembram, saiu recentemente uma pesquisa que o desmatamento no país caiu para níveis menores e chegou ao patamar de 2019. Você sabe o que aconteceu nesse ano. Folha de São Paulo, novo tarifaço de Trump pune Brasil por práticas que Estados Unidos também adotam. Interessante é que agora estão alegando para aumentar a taxa, que ia ser de 25, vai para 37,5, que há trabalho forçado nesses países. Sendo que as empresas americanas estão instaladas nesses países e não vão receber a mesma punição. E quando o assunto é carne bovina, eu vou mostrar a lista para vocês do que vai ser taxado, aí não entra. O Trump está enfrentando uma crise no preço dos alimentos, principalmente das proteínas. Para fechar a lista de produtos brasileiros que já devem ser taxados nos próximos dias, graças à ajuda do Tariflávio. Engenharia civil, equipamentos de engenharia civil e construção, cal, cimentos e materiais para construção, máquinas e componentes de energia elétrica, madeira semi-manufaturada e dormentes, pneus, câmaras de ar e bandas de rodagem. Vocês podem acompanhar os valores, tá? Óleos e gorduras de origem animal, motores de pistão e peças, aqui entra veículos e até máquinas industriais, geradores elétricos e peças, também no mesmo sentido, madeira trabalhada, material processado, compensados e aglomerados, motores e máquinas não elétricos. Lembrando que isso aqui não são todos os produtos taxados. São os 10 principais que já devem ser afetados nos próximos dias. Graças ao Flávio, que, lembrando, foi para os Estados Unidos só para defender as suas bandeiras, tá? Só para isso que ele foi lá. Enfim, deixa o like nesse vídeo. Quando você clica no like, o YouTube é obrigado a mostrar para mais pessoas, passar para frente, isso faz toda a diferença. Eu vou deixar vocês com um vídeo muito satisfatório do William Vac,
admitindo ao vivo na CNN que o Lula vai ser reeleito e completamente decepcionado com a família Bolsonaro. O governo americano, através do secretário de Estado Marco Rubio, disse que o Brasil não é um país amigo dos Estados Unidos. E daí? Que diferença isso aí faz? Os americanos estão tratando aliados até pior do que adversários declarados e demonstraram que dão pouca bola ao que dizem ou querem aqueles que se declaram amigos de Trump, como os irmãos Bolsonaro. Os Estados Unidos estão ameaçando impor tarifas extras ao Brasil, entre outras coisas, como forma de atacar o PIX, que os americanos acham que é concorrência desleal a empresas deles. Com esse tipo de coerção, o governo do presidente Trump está entregando um enorme presente eleitoral para o presidente Lula, cuja reeleição os bolsonaros dizem que só eles conseguem impedir, achando que nossos problemas serão resolvidos por quem nos trata a pontapés. A postura atual do governo americano em relação à região e ao Brasil é a de exigir mais do que alinhamento aos interesses de todo tipo deles, exigem vassalagem, que os irmãos Bolsonaro traduzem como amizade, ignorando o básico do básico. Potências não têm amigos, potências têm apenas interesses.